4 mensagens sobre família. E se você pegou as 4, glória a Deus, né? A gente louva a Deus pela sua vida. Foram 4 domingos aí que Deus falou poderosamente ao nosso coração. Se você ainda não pegou, você por favor, né, entre lá no YouTube, tem as mensagens lá, toda a sequência. Se você faz parte da igreja, está no grupo da igreja, procure lá, todas as mensagens estão lá em vídeo, né, como a gente tem gravado aqui, temos disponibilizado para você. Compartilhe, né, se você conhece alguém, olha pastor, conhece alguém que precisava ouvir essa mensagem, compartilhe, né, para que o Senhor possa também abençoar a sua vida, a vida dessa pessoa, como tem abençoado a sua vida. O título dessa mensagem, repita comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Repita comigo mais uma vez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se esse é o desejo do seu coração, dê glória a Deus, querido. Amém. O título, a mensagem diz assim, o versículo diz assim: agora pois, Josué falando, agora pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 15 diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué é enfático em dizer: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloque a sua Bíblia no banco, coloque a sua mão no seu coração, vamos orar e falar com o Espírito Santo mais uma vez. Espírito Santo, tu tens toda a liberdade do mundo, Senhor, para falar ao nosso coração. A minha vida hoje é só um instrumento nas tuas mãos, é apenas um canal para que o Senhor possa se fazer compreendido nessa noite. Que a minha voz, ó Deus, esteja perfeitamente harmonizada com a doce voz do Senhor. Tu conheces cada família, tu conheces cada irmão, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada pessoa que entrou aqui, e tu sabes, ó Deus, pelo propósito para o qual essa mensagem foi gerada. É a última de uma série de 4 mensagens. Nós te pedimos que o Senhor fale da mesma forma que falou durante as últimas 3 mensagens, 3 semanas ao nosso coração, que essa mensagem feche com chave de ouro e que o teu povo saia daqui convicto daquilo que o Senhor tem para as nossas famílias, Senhor. Então nós te pedimos nessa noite, abençoa o teu povo em nome de Jesus. Que todos digam amém, meus amados. Você pode se assentar, por favor. Queridos, Josué, esse é o último capítulo de Josué. Josué está se despedindo do povo. O capítulo 24 diz assim o texto: Josué despede-se do povo. Daqui a um pouco ele vai morrer e a história continua. E é um momento de decisão, um momento em que Josué precisa relembrar algumas coisas para aquelas famílias que o acompanharam, aquelas pessoas que seguiram Josué durante a sua jornada como líder do povo de Deus. Tantas coisas esses homens viveram, tantas coisas já, né, haviam visto. Josué já havia passado tanta coisa ao lado de Moisés, e chegou o tempo que Deus renova. Moisés morre e começa um ciclo novo, um tempo, uma era de Josué. E Josué começa a viver o seu tempo, começa a viver as suas experiências com Deus. E aí, queridos, Josué, nesse período em que ele governou, que ele dirigiu, muitas coisas aconteceram. Muitas terras foram conquistadas, muitas derrotas, algumas surpresas, milagres sobrenaturais. E essas famílias foram sendo geradas ali. E aí chega o tempo em que a natureza humana, né? E esse povo já vem lutando com isso desde a saída do Egito. E se você reparou, o que Josué está falando é um tempo de decisão, é um tempo de escolha. Ele lembra o povo: olha, os vossos pais, lá a primeira geração que saiu do Egito, escolheram servir os deuses do Egito, viveram esse tempo de idolatria, um tempo de adoração a deuses falsos. E hoje vocês, os vossos pais, também viveram um tempo em que adoraram os deuses dos amorreus. E aí Josué fala assim: hoje é tempo agora de decisão, escolha. Ele diz: hoje vocês precisam decidir quem vocês vão seguir. Essa pergunta, essa imposição de Josué me faz lembrar também de Elias. Lá na frente ele diz: olha, vocês precisam saber até quando vocês vão ficar divididos, cocheando entre 2 deuses. Olha, se o Senhor é Deus, servir, mas se Baal é Deus, vão em frente, sigam Baal.
E aí a gente percebe que de tempos em tempos a gente precisa parar e refletir a quem nós estamos entregando a direção da nossa vida. E como família, a gente precisa também entender isso, porque isso é importante. Por mais que você esteja sozinho no Evangelho, mas o desejo de Deus é que você e a sua casa sejam salvos. Diga glória a Deus se você crê nisso. Esse é o desejo de Deus. Paulo lá diz para o carcereiro: se você crer no Senhor Jesus, há uma promessa, será salvo tu e a tua casa. O Senhor faz isso. Pedro, quando teve um sonho com um gentio, o Senhor foi lá e a Bíblia diz que se converteu o chefe da casa e toda a sua família. Porque Deus não está simplesmente pensando só em uma pessoa. O Senhor quer alcançar as multidões, o Senhor quer alcançar a sua família. Não pense em você que é exclusividade sua você ser servo de Deus. Não, o desejo de Deus é que as promessas de Deus se cumpram na minha vida, nos meus filhos, nos meus netos. Enfim, se você já é avô, avó, se você é só um jovem que ainda está arrumando a sua vida, ainda pensando no futuro, saiba que mesmo você não sabendo quantos filhos ou se você vai ter, se vai ser homem ou mulher, Deus já sabe. E Deus tem um futuro abençoado para toda a sua casa. Diga glória a Deus por isso, querido. Então, o Senhor não pensa só no singular, o Senhor está pensando no coletivo. E aí você pode pensar, Josué trazendo, sabendo que os seus dias estão terminando, e ele pede: olha, eu vou me despedir, eu vou sair daqui. Eu quero que vocês renovem, a partir do versículo 14, não precisa ler não, mas está aqui a renovação da aliança. Josué pega aquelas famílias, aqueles homens, chefes, cabeças de família, e fala: vamos renovar a nossa aliança com o Senhor, porque um novo tempo vai se abrir. Do mesmo jeito que Moisés foi embora, eu também, daqui a pouco, a minha partida é certa. Mas entenda, quem vier depois de nós precisamos continuar servindo ao Senhor. Eu não sei quanto tempo me resta ainda, era o que Josué estava dizendo, mas entendam, enquanto eu estiver vivo, eu, Josué, e toda a minha casa vamos servir ao Senhor. Diga amém por isso, meu amado. Então isso é um tempo de decisão. Você pode ter ouvido, a gente canta uma música que fala essa frase, a gente ouve isso, a gente vê nos vidros do carro, mas isso precisa se transportar para virar uma realidade muito palpável na nossa vida. Porque se você não entender o sentido de serviço ao Senhor, você vai perecer, querido. Você não vai conseguir viver uma vida plena em Deus. Querido, preste atenção. Josué, ele faz intrinsecamente duas perguntas aqui. E a primeira é: a quem? Com esses dois versículos, ele está dizendo intrinsecamente, dizendo assim: a quem ou que você e sua família estão servindo. Repita comigo: a quem ou a que você e a sua família estão servindo. Escolha. Capítulo 24, versículo 14 diz assim: agora pois temei e servi ao Senhor com verdade e com sinceridade. Ele tem fora os deuses aos quais serviram os nossos pais além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. A gente precisa, querido, responder isso. Se você e a sua casa não entenderam o que Josué está dizendo: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Se você não serve ao Senhor, você está servindo a alguém. A sua família como um todo, não só o clã dentro de casa, mas a sua família como um todo, seus primos, seus netos, enfim, tios, estão servindo a alguém. Foi tão bonito a gente ver lá no encontro ontem, um pastor falando que o avô dele fez um voto com o Senhor. Ele fez, era servo de Deus. Ele disse: olha, Senhor, eu quero ver toda a minha geração servindo ao Senhor. E ele morreu com 95 para 96 anos. Ele tem, presta atenção, querido, como isso Deus leva a sério e Deus honra as escolhas que nós fazemos. E quando nós escolhemos ao Senhor, a servir ao Senhor, presta atenção, ele disse assim: olha, na minha família são 304 pessoas ao todo, geradas por esse avôzinho dele. 304. 303 são crentes. Você pode dar glória a Deus, querido? 303, só um primo que é desviado, está meio assim, mas eles falaram: nós estamos indo para São Paulo e nós vamos trazer ele para que a promessa que Deus, a aliança que o meu avô fez com Deus seja completa na vida dele. Dê glória a Deus por isso, querido. Você imagina vendo toda a sua família servindo ao Senhor.
Mas é verdade que durante essa caminhada nós fazemos escolhas. E muitas vezes, meus amados, nós escolhemos, como família, servir ao dinheiro, servir a nós mesmos, servir às nossas vontades, servir ao mundo, servir a tantas coisas que vamos deixando Deus de lado. Os deuses ali são não só os objetos de culto, mas são coisas que nós colocamos para substituir Deus. São substitutos inúteis, como a gente aprende em Êxodo 32, quando Moisés sobe e eles fazem um bezerro que não tem nenhum tipo de poder. E a gente também constantemente entrega a nossa vida, a nossa família, para servir a outros deuses, que são substitutos inúteis ao Senhor. Queridos, só vale a pena servir, só vale a pena viver se servirmos ao Senhor. A nossa vida só tem sentido se vivemos debaixo da presença de Deus. Você pode pensar assim, pastor, mas a gente vê tanta gente aí que não serve ao Senhor e está tão bem na vida. Será que está tão bem na vida, querido? Será que está tão bem na vida assim? Ontem eu estava conversando com uma pessoa, com o pastor Marcos, e ele disse o seguinte: olha, sabe esse apresentador aí famoso? Estava falando de algumas coisas, centros espíritas, sobre bruxaria. E ele falou de um grandão que tem por aqui, e ele falou assim: tu sabe aquele apresentador do Jornal da Tarde? Eu falei, sim, ele é guru desse apresentador. Entregou a sua família, entregou o governo da sua família, está servindo a deuses. A gente sabe, meus amados, que o desejo de Deus é ter o controle. Isaías 9 diz que o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os ombros de quem? De Jesus, amém, meus amados? Todo o domínio foi dado a Ele. Se você ler o capítulo 1 de João, você vai ver que Ele era antes de tudo existir, Ele estava lá. Nada do que foi feito se fez se não fosse por intermédio dEle. Ou seja, a Bíblia diz a isso, que o Senhor governa o universo na palma da sua mão. Se Deus tem poder, querido, para governar esse universo que a gente não tem nem noção, estão descobrindo ainda tantas coisas, na palma da sua mão, a gente muitas vezes não consegue entregar ao Senhor, porque Deus é gentil, porque Deus é educado, porque Deus respeita as nossas escolhas. Mas a questão é, que tipo de escolha nós estamos fazendo? Qual é o governo que nós qual é aquilo que está governando a nossa família? São as suas ambições? São os seus projetos? Você está fechado em si mesmo, não deixa Deus entrar? É o que o Josué está falando, e você vê que isso vem de geração a geração. Você pode pensar assim: pastor, a minha família, ela tradicionalmente é assim, todo mundo segue essa profissão, todo mundo age assim, todo mundo faz dessa forma. Nós temos a tradição, querido. Preste atenção, eu entendo que as tradições são importantes, a gente tem que guardar algumas coisas, mas preste atenção. Dar o governo, servir a isso e deixar Deus, o Criador, de fora, isso é algo muito grave para nós. É uma escolha muito errada. Josué está dizendo: olha, agora temam ao Senhor, sirvam ao Senhor com sinceridade, sejam honestos com Deus, com verdade, façam sair da vida de vocês os deuses, os falsos deuses, aquilo que veio de geração em geração, aquilo que já vem lá de trás, das nossos antepassados, que foram e que a gente olha, e que pode olhar que por muitas vezes deram até certo em algumas coisas. Mas preste atenção, meus amados, uma família abençoada, ela é abençoada de dentro para fora. Diga glória a Deus, meu amado. Ela é feliz de dentro para fora, porque é a alegria do Senhor que sustenta uma família. Aí a pergunta é: a quem ou a que você e a sua família estão servindo? Pastor, nós vamos à igreja, nós estamos na igreja, mas preste atenção, querido, servir a Deus é outra coisa. Preste atenção, a gente olha assim e vê: olha, Senhor, eu vou te ajudar um pouquinho, eu vou lhe dar um pouquinho do meu tempo, eu vou lá lhe dar atenção, eu vou servir, eu sirvo ao Senhor. Mas de que jeito? Eu venho domingo de vez em quando, eu faço isso de vez em quando, eu não estou muito interessado em me envolver. Querido, nós como homens, eu quero dar uma palavra para nós somos sacerdotes do lar, amém, homens? Nós temos a responsabilidade de governar a nossa casa, de amar os nossos filhos, as nossas esposas, assim como o Senhor amou e amou a sua igreja. Deus vai cobrar de nós, Deus vai cobrar da gente a condução da nossa família, para onde nós estamos permitindo a nossa família ir. Como é a sua postura durante esses 3 domingos? Deus falou conosco: olha, vocês educam pelo exemplo.
Se você é uma pessoa fria, os seus filhos vão ser frios, a sua esposa vai ser fria, a sua casa vai ser fria. Quem vai governar a sua casa é a frieza. Se você, quem governa, se você serve a você mesmo, você vai gerar um espírito de egoísmo dentro do seu lar. Se você deixa Deus em segundo plano, a sua família vai deixar Deus, vai servir a um Deus irrelevante. E nós temos que mudar esse quadro, querido. Nós, como família, temos que servir integralmente ao Senhor. Nós temos que buscar ao Senhor, colocar Ele como centro, primeiro na nossa vida. Entenda isso, meu amado. Se Jesus não for o centro da nossa família, não vale a pena. E aí nós vemos aqui Josué intrinsecamente fazer: vocês precisam dizer para mim quem vocês estão servindo. Se vocês não servem ao Senhor, presta atenção que ele está dizendo: sirvam ao Senhor. Isso significa que eles não estavam servindo ao Senhor com sinceridade. Se estavam servindo ao Senhor, significa que, você está pedindo sirvam ao Senhor com sinceridade e verdade, significa que eles estavam servindo a outros deuses com muita sinceridade e de verdade. Precisa mudar, querido. A gente vê tantas pessoas quando entram de outras religiões para o Evangelho, essas pessoas são muito aguerridas, porque elas foram ensinadas a servir aos outros deuses. Essas pessoas entram, têm muito mais compromisso que muitas pessoas que foram geradas no Evangelho, porque a gente tira a ideia de um Deus irrelevante. Tanto faz servir ou não servir, tanto faz eu ir ou não ir, tanto faz a minha família estar ou não estar, tanto faz os meus filhos estarem ou não estar. Hoje pela manhã nós ouvimos uma palestra falando, gerando filhos espirituais, cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos filhos. A igreja, querido, preste atenção, precisa investir nessa geração de pequenos, porque as outras religiões que estão crescendo absurdamente, o investimento delas é nos pequenos. Vá lá para o Oriente Médio, você vai ver crianças de 5, 6 anos que já sabem manusear uma arma, que já tem um ideal na cabeça dizendo: não, eu sei quem eu sou, eu sei o que vai acontecer, eu sei que eu já estou lutando por uma causa. E os nossos filhos? Os seus filhos, os nossos filhos, sabem por que eles foram gerados? Sabem a quem eles servem? Sabem a quem eles buscam? Eles olham para nós e veem em nós esse serviço ao Senhor. Pensa um pouquinho, querido. A quem ou a que você e a sua família estão servindo? É a pergunta que está ali por trás. Escolha. A outra coisa que a gente vê que Josué fala, a pergunta é: vocês já renunciaram aos outros deuses? Decisão. Versículo 15 diz assim: porém, se vos parece mal a vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um tempo de decisão, de renúncia. Se a sua família não está servindo integralmente ao Senhor, é tempo de decisão, querido. Você precisa renunciar isso, para que as coisas de Deus estejam fluindo no nosso meio, no meio da nossa família. Volto a falar, o desejo de Deus é que veja você e a sua casa servir ao Senhor. Diga glória a Deus por isso, querido. E aí entenda o que é serviço. Servir a Deus, querido, você não pode destrinchar o servir da palavra trabalho. A palavra servir, ela está embutida, imbuída no sentido de trabalho, de colocar a mão no arado. Você não serve a Deus assistindo um culto. Quando José diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, quer dizer que nós estamos à disposição para trabalhar para o Senhor. Eu estou colocando a minha vida, Senhor, aos teus serviços. Diz o que nós temos que fazer. Mostre onde nós vamos fazer. Você não pode desvencilhar a palavra servir de trabalho. Não existe vida cristã sem serviço. Repita comigo: não existe vida cristã sem serviço. A igreja, querido, é o lugar onde nós exercemos a mordomia cristã, onde nós temos a oportunidade de exercer dons, talentos, coisas que Deus derramou sobre a nossa vida para servirmos a Deus, servindo aos irmãos. Você pode pensar: pastor, eu sirvo a Deus, mas só para vir assistir o culto? Não, meu amado. Você é um mero espectador.
Você é um mero espectador, mas se você verdadeiramente quer que essa expressão de Josué seja uma realidade na sua vida, você tem que pensar em trabalho. Você tem que pensar, e não pense em trabalho como um trabalho escravo, que você vai ser funcionário da igreja. Não, não. Nós estamos falando de reino de Deus. Nós estamos falando não de bandeira denominacional, estamos falando de reino de Deus. Da igreja do Senhor, da igreja de Jesus, aquela noiva ataviada que Ele vai vir buscar. Amém, meus amados? Então é essa igreja que nós estamos falando. Claro que passa pela igreja local, porque Deus trabalha, Deus direciona, Deus dá uma visão, Deus dá, sabe, um direcionamento onde nós temos que alcançar pessoas. Isso envolve trabalho, isso envolve renúncia, isso envolve desejo de servir ao Senhor. Josué está expressando o seu desejo máximo diante de todas aquelas outras famílias. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha família, enquanto me restar tempo, nós vamos trabalhar intensamente em prol do reino do meu Senhor. Isso tem que ser um desejo do seu coração. Eles, Deus, o que eu me entendo por gente. Os anos de 81, 82, tem gente aqui que nem era nascido. Eu fui falar com uma pessoa, falei assim, olha, vou te mostrar uma foto minha. Um menino lá estava no encontro, falei assim, falou, pastor, o senhor já teve cabelo? Eu falei, já, meu filho. Não sou bonito assim a vida toda, já fui feio uma vez. Mas ele falei com ele, mostrei uma foto minha do tempo da aeronáutica. Ele falou, que ano foi isso aqui? Eu falei assim, 90. Ele não era nem nascido, eu nasci em 93. Em 93 eu estava começando a namorar a Valéria. Então, lá atrás, eu fiz uma decisão. Eu pergunto à minha mãe, eu já fiz essa pergunta a ela algumas vezes, e ela nunca lembra. Eu falei assim, mãe, no dia da minha apresentação, eu fui apresentado numa Assembleia de Deus lá no bairro de Bom Sucesso, no Rio, e eu perguntei assim, houve alguma palavra, o pastor, eu lembro, sei o nome dele, José Rodrigues, ainda é o pastor de lá, já me ensinou já, e eu falei, houve alguma palavra, alguma coisa assim? Ela falou, não lembro, Edinho, não lembro. Mas você vê como Deus honra quando a gente entrega ao Senhor algo para servir a Ele. Você entende, filho? Assim, eu lembro às vezes aqui, o João subiu aqui, eu lembrei, falei o tempo que apresentamos a Laricinha, né? Tem uma foto lá, pequenininha, a Larissa hoje já está uma moça já grande, né? E a gente vê que isso faz toda a diferença, querido. Esse momento que a gente entrega ao Senhor algo, Deus recebe. Diga glória a Deus por isso, querido. Quando a gente entrega a nossa família, quando a gente entrega ao Senhor a nossa vida, Deus recebe. E Deus espera que esse nosso voto, esse nosso compromisso seja honrado, seja algo muito sério. E aí você vê que um menino lá nos anos de 71 foi quando eu nasci, em 82 eu comecei a me despertar para as coisas de Deus. E aí foi quando eu conheci Jesus, aceitei Jesus na Assembleia de Deus como 9 para 10 anos, e aí depois conheci a Igreja Nova Vida, e aí a coisa aconteceu. E aí Deus vai direcionando, e desde então, desde o ano de 82, que eu sirvo ao Senhor com toda a inteireza do meu coração. Sabe por quê, querido? Porque eu decidi servir ao Senhor. É um aprendizado, e eu quero gerar isso na vida dos meus filhos. Eu quero que eles entendam o sentido de trabalhar ao Senhor. Eu sei que é natural, mas às vezes olha assim, as crianças falam assim, pai, eu tenho que ir para isso, eu tenho que ir para a igreja. Tem, filho, porque esse é o que o papai escolheu fazer. Essa foi a decisão que o pai fez em servir ao Senhor. Eu sei que isso na hora, porque eles querem ficar em casa, a gente vive numa geração tecnológica, é muito mais atrativo, mas quando chegam aqui, esquece tudo. Estão lá. Nenhum deles fica aqui, pai, quero ir embora. São felizes porque estão na igreja. Isso é o que Deus quer fazer com as nossas famílias, querido. Envolvê-las no trabalho do Senhor. Sonhe com seus filhos tocando, sonhe com seus filhos pregando o Evangelho, sonhe com seus filhos evangelizando, sonhe com seus filhos sendo homens e mulheres íntegras diante dos homens e diante de Deus. Dê glória a Deus por isso, querido. Sonhe com isso, porque esse é o sonho de Deus para as nossas famílias. Ver a nossa família trabalhando para o Senhor. Hoje, querido, eu me sinto assim, realizado em Deus, de ver os meus filhos envolvidos, de ver os meus filhos dizendo, pai, quando nós vamos ter uma célula aqui na nossa casa? Por quê? Porque eles olham para aqueles amiguinhos deles, já estão visualizando ganhá-los para o Senhor. Mas por quê? Porque eles veem a gente fazer isso, veem a gente trabalhando, veem a gente discipulando, veem a gente fazendo célula, veem a gente fazendo tantas coisas para o Senhor.
Isso, meus amados, é a gente que vai gerar no coração dos filhos. E eu pergunto a você: o que você está trabalhando? Qual é o trabalho? O que você disponibiliza para Deus, para que Deus coloque você para fazer algo para Ele, algo de relevante para o reino, de fazer algo especial para o Senhor? Volto a repetir essa frase: não existe vida cristã sem trabalho, querido, sem serviço. Nós não podemos simplesmente nos contentar, juntamente com a nossa casa inteira, em ser meros espectadores. Tem muito para fazer. Diga glória a Deus, querido. Se a tua parentela está perto, diga assim: nós temos muito o que fazer para o Senhor, querido. Fala para ele: nós temos muito o que fazer para o Senhor. Querido, só que presta atenção. A gente vê que na caminhada existem os extremos. A Bíblia diz que tudo, a nossa vida tem que ser temperada, a nossa vida tem que ser moderada, a nossa vida precisa ter ordem e decência. O Senhor sempre vai buscar algo, um equilíbrio. Tudo que é extremo é complicado. Tudo que é demais, radical demais, isso a gente percebe que não dá muito certo. O que Josué está mostrando para nós é que busca-se um equilíbrio. Nós precisamos servir ao Senhor, nós precisamos deitar fora aquilo que está tomando o lugar de Deus, mas servir ao Senhor com equilíbrio. Quando eu falo assim, nós temos que servir integralmente o Senhor, é do nosso coração, é não ter dúvida de que nós estamos servindo ao Senhor. O problema é que existem dois extremos, e existe um ideal. E eu quero trazer isso para você nessa noite. O primeiro extremo, querido, acompanhe comigo aqui. Tem pessoas que usam o serviço a Deus para negligenciar a sua família. Eu conheço um monte assim. Eu conheço muitas pessoas do meu tempo, lá de trás de menino, que abandonaram as famílias, e quem sabe você também conhece pessoas assim, que por levantar a bandeira, não, eu sirvo ao Senhor, abandonaram a sua família. Lembre-se que Josué disse que levante a sua mão direita e diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Equilíbrio, unção, todo mundo junto, todo mundo na bênção. Esse é o ideal, nós vamos ver daqui a pouco. Mas o que nós vemos é que alguém diz assim: eu sirvo ao Senhor e a minha casa, e faço o que quiser. Não se preocupam em olhar para casa e lembrar que Deus quer que toda a sua família seja salva. Quantos creem em Jesus? Digam glória a Deus, querido. Então diga assim: eu creio em Jesus e eu tenho uma promessa, que eu e a minha casa seremos salvos em nome de Jesus. Então você tem que olhar para a sua casa também. O problema é que muitas pessoas pegam isso, usam serviço a Deus para negligenciar a sua família, abandonam a sua família. Tem pessoas, líderes que eu conheço no Rio, que no púlpito são uma bênção, falam em línguas, profetizam tanta coisa, mas a casa está em ruínas. Davi é um exemplo claro disso. Foi um excelente rei, foi um rei segundo o coração de Deus, mas a sua família foi um desastre, meus amados. Adultério, incesto, tudo que você possa pensar de ruim, traição, usurpação do trono, tudo que você pode pensar aconteceu na família do homem que é segundo o coração de Deus. Queridos, preste atenção. Você precisa olhar para dentro da sua casa. Você não pode levantar: estou com um problema e aí eu vou enfiar a cabeça na igreja, eu vou fazer largar minha família. Não, querido. Aprenda uma coisa, querido. Eu tenho aprendido nessa caminhada que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Repita comigo: a minha luta não é contra a minha casa, mas contra principados e potestade que tentam destruir a minha casa. Não elimine pessoas, elimine o problema. Guarde isso no seu coração. O problema não é a sua esposa, o problema não é o seu filho, o problema não é a sua parentela. Há algo por trás. E aí é que a gente tem discernimento para entender. As pessoas abandonam pessoas, eu não quero mais saber. E aí pegam essa desculpa: não, eu vou servir ao Senhor, e aí larga tudo, abandona. Sabe o que o diabo faz? Se abrir uma brecha, o diabo vai entrar. Na verdade, o diabo não precisa nem que haja uma brechinha. Qualquer coisa ele já quer arrombar a porta e entrar de vez. Então, querido, nós temos que proteger a nossa família.
Nós temos que buscar esse equilíbrio. Eu não posso abandonar a minha família em detrimento de um servir a Deus. Não é assim. Deus não quer isso. Eu quero que você entenda, querido, que Deus tem sonhos com a sua família. Deus tem sonhos com os seus filhos. Deus tem projetos. Deus tem um lugar para a sua família. E tudo que Deus vai fazer é em família. Então busque a sua família. Se envolva com Deus, mas não abandone a sua família. Não despreze a sua família. Não faça isso, querido. Tenha paciência. Eu vi um testemunho lá. A pastora Angélica deu um testemunho hoje. Que um marido, né, de uma irmã que era de uma outra igreja. E ela era lá da igreja dela. E havia um grupo familiar na casa dela. E o marido da noite para o dia disse assim: eu não quero mais grupo familiar aqui. E ela foi procurar o pastor Angélico, o pastor Divino, e eles orientaram o seguinte: obedeça o seu marido. Seja a mulher que a Bíblia diz, submissa ao seu marido. Ouça ele, honre seu marido. E ela, durante uma semana, falou: olha, então se você não quer mais, amém. Durante a semana, não demorou uma semana, Deus moveu o coração daquele marido. Deus moveu o coração daquele marido, mudou o coração dele. Antes de completar a semana, ele disse: não pode voltar. E melhor do que isso, eu vou servir a Deus junto com você na sua igreja. Diga glória a Deus por isso, querido. Você entende? Ela poderia dizer: ah, meu amado, não, eu vou fazer. Não, porque aqui é o que Deus está fazendo para mim. Eu não quero saber de você. O que importa é que não, meu amado. Deus não quebra princípios. A sua obediência a Deus e a sua palavra vão trazer harmonia para a sua casa, querido. Sirva ao Senhor, siga os princípios de Deus, ouça o que a Bíblia diz com o seu papel como homem, como mulher, como filho, como mãe, como pai. Ouça isso, guarde isso no seu coração. Deus honra a sua palavra, querido, e Ele quer honrar a sua palavra na sua família. Não pegue, não abandone a sua família para, vou fazer, levantou a bandeira, agora eu vou fazer, só quero saber, não quero. Não, não é isso. A gente tem que buscar equilíbrio. Repita comigo: eu tenho que buscar um equilíbrio da parte de Deus, repita comigo, da parte de Deus, para que a minha família esteja em perfeita harmonia, para que eu e ela possamos servir ao Senhor. Dê glória a Deus por isso, querido. E aí o outro extremo é que usam a família para negligenciar o serviço a Deus. Quantas pessoas você conhece assim? Eu tinha um casal lá no Rio que uma vez chegou para mim e falou assim: olha, eu não posso fazer isso porque eu tenho que dar uma atenção ao meu filho, tenho que dar atenção à minha esposa, tenho que fazer isso, mas durante a semana não dá, porque isso também não dá. Tudo ele colocava a família para se esconder, para não querer servir ao Senhor. Isso é um erro também. Isso é má fé da nossa parte. Deus, volta a falar, os extremos. Deus e não quero saber, não. Mas também eu não posso endeusar a minha família e abandonar Deus. Preste atenção, querido, eu vou repetir essa frase mais uma vez: não existe vida cristã sem serviço ao Senhor. Dê glória a Deus por isso, querido. Nós temos que servir a Deus, mas com equilíbrio. Não pegue a sua família e coloque no pedestal e abandone Deus, está errado também. Não faça isso, querido. Traga a sua família, sirvam ao Senhor juntos. Não use a sua família, não crie, não faça da sua família um Deus. Não posso porque, olha, minha família é a coisa mais preciosa da minha vida. Sim, é importante. Sim, é uma bênção a sua família. Nós temos princípios, é Deus, família, igreja. Esse é o princípio que a gente crê. Mas eu pegar a minha família e colocá-la no lugar de Deus para não servir a Deus, usar a desculpa de que tem que ficar em casa para não vir à igreja, está errado. A gente tem que servir ao Senhor, querido, como família. Não vá para esses extremos, isso também não é correto. Lembre-se, o ideal é estar junto em todo o tempo. É estar junto, servir a Deus em família. Esse é o ideal. Pode passar aqui para mim, não. É estar junto. É olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero estar junto com a minha família. É você se sentir seguro, olhar para o lado, ver o teu marido envolvido na obra de Deus, ver a sua mulher envolvida na obra de Deus, ver os seus filhos servindo a Deus. Isso vai lhe trazer segurança. Mas nós estamos vendo hoje que há um espírito no meio da igreja que as pessoas estão fazendo isso. Extremos. Não, eu não sirvo a Deus porque eu tenho que cuidar da minha família. Não, meu filho. Não, meus amados. A gente tem que trazer essa harmonia para dentro da igreja, servir ao Senhor juntamente.
A minha alegria, a sua alegria é ver. Quantos sonham em ver sua família aqui? Digam glória a Deus, querido. Todos nós sonhamos. Quem sabe hoje você está aqui e não está vendo. Mas, querido, preste atenção. Faça o caminho de volta. Não faça Deus inimigo da sua família. Não faça da igreja um inimigo, a concorrente. Mas mostre para ela e para ele a importância de vocês juntos estarem servindo ao Senhor. Esse é o ideal de Deus. É estar em família. É buscar uma harmonia, um equilíbrio. Dizer, olha, querido, é importante nós estarmos juntos. É importante criarmos os nossos filhos na casa do Senhor. Queridos, felizes são aqueles que criam os seus filhos no reino de Deus. Estão tendo a garantia de Deus. A Bíblia diz que, olha, o Senhor faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que temem e buscam o Senhor. Quantos creem nisso? Com glória a Deus, querido. É Deus pensando lá na frente. Lá na frente. Nós vimos ontem a pastora lá de Santarém, o pastor, dizendo exatamente isso. Ele, olha, falando de um legado no reino. Ele dizendo, olha, esse aqui foi o fundador da igreja. Pastor Melvin, não lembro a pronúncia. Ele disse aqui, olha, ele passou o amor por Deus que ele tinha, por Deus e pela igreja. Eram pessoas com famílias riquíssimas nos Estados Unidos, abriram mão para servir a Deus lá nos ribeirinhos da Amazônia, lá no meio do mato. E aí depois passou para o seu filho, que passou para o seu irmão, que passou para o seu outro irmão, que passou para o neto, e assim já vai para a 5ª geração de pessoas com o mesmo amor pelo Senhor. Que alegria, querido, se nós pudéssemos, e eu peço a Deus isso, que me dê longevidade para ver meus filhos casados, meus netos servindo ao Senhor. Isso é algo que vai alegrar muito o meu coração, mas isso vai depender de como nós estamos escolhendo hoje, que tipo de escolha nós estamos fazendo. Quem sabe você abriu mão de servir a Deus, quem sabe você tem outras coisas mais importantes do que Deus para fazer na vida. São escolhas, são decisões. Mas entenda, intrinsecamente por trás disso aqui, José está perguntando, vocês precisam renunciar aos outros deuses. Vocês precisam decidir, escolher a quem você com a sua família vai servir. Você precisa entender que serviço está atrelado a trabalho, a colocar a mão do arado, a realizar algo, a fazer algo para Deus. Eu não posso abrir mão de Deus por causa da minha família, mas não posso também abrir mão da minha família por causa de Deus. E aí Josué traz com essa frase o que Deus deseja, que você e toda a sua casa sirvam juntos ao Senhor. Diga glória a Deus por isso, querido. Todos juntos. E esse é o ideal de família. Isso é o que Deus deseja de nós. Eu queria que você ficasse de pé, querido, em nome de Jesus. Que você pense no legado que você está deixando para a sua futura geração, para os seus filhos. Como eles estão vendo o servir ao Senhor. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor, mas que tipo de serviço é esse que você está dando ao Senhor? Que não se envolve, que não investe, que não demonstra a importância, que Deus está sempre em segundo plano. Entre escolher fazer algo e Deus, você sempre escolhe a segunda coisa, porque, olha, servir a Deus é bom, mas não é tão importante assim. Não é assim. Você tem que priorizar. Jesus foi muito claro: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça em todas as outras coisas. Dê o tempo de Deus, que todos os outros tempos que você precisa vai chegar. Entregue os seus filhos ao Senhor e você vai estar seguro lá no futuro, com homens e mulheres tementes ao Senhor. Entregue os seus dons e talentos, sirvam ao Senhor com integridade. Você vai ver lá na frente, você na sua velhice vai dizer assim: olha, eu estou feliz, porque a minha família, os meus filhos estão aqui servindo ao Senhor. Querido, eu não tenho dúvida nenhuma de que meus pais hoje não perdem uma noite de sono, preocupados com o que eu estou fazendo. Eu fui criado no morro, na favela. Fui criado no pior lugar do mundo, lugar que tinha tudo para eu dar errado, para ser bandido, para ser qualquer outra coisa. Mas eu tenho plena convicção, porque minha mãe sabe o que ela semeou na minha vida. Por isso ela não tem medo do que ela está colhendo. Diga glória a Deus por isso, querido. Então, você, daqui a 10 anos, como você enxerga a sua família? Vai depender da sua escolha e da sua decisão hoje.
de você e a sua casa servirem ao Senhor com sinceridade, com verdade, com renúncia, com desejo de falar: Senhor, eu não quero servir sozinho, eu quero a minha família. Ah, mas a minha família não quer. Busque a sua família, querido. Pegue um ponto de equilíbrio. Mostre para a sua família que Deus é importante. Seja fiel ao Senhor. Demonstre amor por Deus. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Você vai ver, e a sua esposa vai ver, não é a concorrente, mas você vai ver que Deus é tremendo na sua vida. Ame a Deus, esposa. Você vai ver que o seu marido vai dizer: olha, verdadeiramente, é algo diferente, eu quero isso para a minha vida também. A gente precisa buscar isso, querido. Ouça a palavra, busque a palavra, o que a palavra diz sobre você, o seu papel. Você tem honrado seu pai, sua mãe. Ah, meu pai não presta, meu pai não é isso que Deus está dizendo. Honre os pais que prestam. Não, não é isso. Honre os pais bonzinhos. Não é isso. Honre o teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na face da terra. Honrar é fazer distinção. Esse é meu pai. Ele pode ser o que for, mas é meu. Foi Deus que me deu. Meu pai tem defeitos, mas é meu pai. Eu honro. Digo para ele, a primeira coisa que eu falo é: sua bênção, pai. Quantos já perderam isso? Minha mãe liga para mim: ah, Edinho, tudo bem? Eu falei: benção, mãe. Oi, Deus te abençoe. Então me abençoe, mãe. Porque é assim. Está lá, 3.000 quilômetros de distância. Vão lá, eu sei que eles não perdem uma noite. Você pode perder a noite só com saudade, né, querendo ver, isso é normal. Mas preocupado, não sei o que meu filho está fazendo lá em Recife, em Olinda. Não. Eles sabem que Deus me enviou. Ela sabe que o dia que me consagrou, os dois me consagraram naquele altar da Assembleia de Deus, lá na favela Nova Brasília, Deus marcou a minha vida. Elas me entregaram para o Senhor, elas me consagraram para trabalhar o Senhor. O que elas estão vendo hoje é a realização dos sonhos de Deus para a minha vida e para a vida dela. Daqui a 10 anos, como você quer ver seus filhos? Onde você quer buscar os seus filhos daqui a 10 anos? Se seu filho é pequeno, na porta de uma boate, ou servindo a Deus, numa vigília aqui na igreja, servindo, cheio do Espírito Santo de Deus? Onde você quer ver os seus filhos? O seu casamento, como você projeta daqui a 5 anos? Você quer estar onde? Qualquer lugar do mundo? Ou você quer ver e diz: olha, estou vendo a minha família servindo a Deus. Há tempo para tudo. Alguns irmãos falam assim: pastor, eu estou de férias, some daqui, só volta daqui a um mês. A igreja não é para oprimir ninguém. Se a mesma coisa eu faço comigo, preciso tirar férias, vou tirar férias. Não tem problema nenhum, porque o dono, o presidente dessa igreja é o Espírito Santo. Diga glória a Deus por isso, querido. Se subir aqui uma criança debaixo da unção e da dependência de Deus, vai falar com a igreja. Deus não fala só comigo: sou eu, sou o pastor. Não, estou aqui para dirigir, mas quem sobe aqui debaixo da unção de Deus vai falar com a igreja. Então, querido, se você precisa de um tempo para a sua família, querido, vá passear, vá, cuidar da sua família, mas não esqueça de cuidar dela debaixo da bênção de Deus. Não esqueça de buscar o Senhor de família. Não esqueça do que Josué disse. Isso muito mais do que uma palavra bonita, do que uma palavra de ânimo. É uma aliança que ele fez. Quanto a vocês, eu não sei, mas eu e a minha casa, nós vamos trabalhar para fazer Deus feliz. Nós vamos dedicar a nossa vida ao Senhor. Eu vou entregar aquilo que Deus tem me dado, os meus filhos, os meus talentos, a minha casa, as minhas aptidões, a minha vida financeira, o meu intelecto, a minha sabedoria. Eu vou colocar a serviço de Deus. E a hora que Deus precisar, simplesmente eu vou dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga glória a Deus, meu amado, por isso. Então eu queria que você fechasse seus olhos. E se você quer ter essa aliança com Deus, de você e a sua casa servir ao Senhor: pastor, mas não está todo mundo aqui, só eu que sou evangélico. Querido, a sua decisão vai mover o mundo espiritual ao seu favor. Se você quer que a sua casa e você sirvam ao Senhor, sai do seu lugar, nós queremos orar pela sua vida em nome de Jesus, querido.